Eles não eram apenas soldados e nem sequer se limitavam a cavalgar. Esses guerreiros vinham montados sobre colossos de carne e marfim, criaturas capazes de esmagar legiões inteiras com um único avanço. Imagine estar num campo de batalha e, ao longe, enxergar uma muralha viva avançando. Não um exército, mas uma horda de elefantes gigantescos, cobertos por armaduras de guerra, cada um com torres montadas em suas costas, cheias de arqueiros e lanças apontadas para Mosho-Assa, a morte. Esses eram os guerreiros elefante da Índia, homens e bestas que lutavam como se fossem um só corpo. Hoje, no Espada e História, vamos atravessar as selvas do passado e descobrir quem eram esses guerreiros colossais que usaram a força da natureza como arma. Eles pisaram impérios, enfrentaram conquistadores e deixaram marcas profundas no solo e na história. Para entender a ascensão dos guerreiros elefante da Índia, precisamos voltar aos primeiros grandes reinos do subcontinente indiano, como os impérios Maurya e Gupta, entre os séculos 4 a.C. e 6 depois de Cristo. Nessa época, a Índia era um mosaico de reinos rivais, cada um buscando superioridade em cultura, religião e, claro, no campo de batalha. A guerra era quase uma extensão da política, e os exércitos indianos precisavam de algo que impusesse respeito, medo e silêncio nos corações inimigos. Foi nesse cenário que os elefantes surgiram como instrumentos de guerra sagrados e letais. Enquanto os exércitos do Ocidente apostavam em cavalaria e infantaria, os reis indianos transformaram os maiores animais da terra em tanques medievais, armando-os com couraças de ferro, presas afiadas e até torres de madeira para carregar arqueiros. Mas não era apenas força. Os elefantes tinham também um valor simbólico. Na cultura indiana, o elefante é uma criatura sagrada associada à divindade Ganesha, símbolo de sabedoria, força e proteção. Levá-lo ao campo de batalha era mais do que estratégia, era levar os deuses consigo. Esses guerreiros, conhecidos como Mahuts, eram treinados desde crianças para viver em comunhão com os elefantes. Juntos, homem e animal formavam uma máquina de guerra que nenhum exército estrangeiro estava preparado para enfrentar. Agora que entendemos o cenário, vamos descobrir como esses guerreiros eram recrutados e moldados desde cedo para essa vida colossal. Ser um Mahut, o guerreiro que conduzia os elefantes de guerra, não era apenas uma função militar. Era um destino. Esses homens não eram escolhidos entre os mais fortes, mas entre os mais calmos. Precisavam ter coragem, sim, mas acima de tudo, disciplina, paciência e conexão espiritual com o animal. O treinamento começava cedo. Muitos mahuts nasciam em famílias que, por gerações, cuidavam de elefantes reais. Aos 8 ou 9 anos, as crianças já acompanhavam os pais nas tarefas diárias: alimentar, limpar, observar. Aos poucos, criava-se um vínculo de confiança profunda entre humano e animal. Não se tratava de domar, mas de aprender a comunicar-se com gestos, sons, toques sutis com o pé atrás da orelha do elefante. Eles aprendiam a guiar essas criaturas gigantes com comandos quase invisíveis. Na juventude, os Mahuts passavam por rituais espirituais, sendo ensinados a respeitar os elefantes como entidades sagradas. Diziam que um bom Mahut ouvia o que o elefante sentia, antes mesmo dele se mover. E mais, que jamais deveria levantar a voz ou o bastão sem necessidade. A violência desnecessária era vista como uma traição ao elo sagrado. Além disso, os Mahuts eram soldados, carregavam armas, sabiam lutar corpo a corpo e estavam prontos para morrer ao lado de sua montaria. Durante as guerras, eles não apenas guiavam o elefante, mas também protegiam os arqueiros montados na torre, davam comandos em meio ao caos e, se necessário, lutavam sozinhos com lanças e espadas. Viviam com seus elefantes, dormiam próximos, sabiam reconhecer quando estavam tristes, irritados, doentes.
era uma irmandade gigante forjada pelo tempo e pelo risco constante de enfrentar o inimigo juntos. Agora que sabemos como eram moldados esses homens, é hora de mergulhar nas armas e técnicas de combate que transformaram essa dupla em um pesadelo vivo no campo de batalha. Um guerreiro a cavalo era ameaçador, mas um guerreiro sobre um elefante de 3 toneladas era uma visão apocalíptica. Os elefantes de guerra da Índia eram verdadeiras fortalezas ambulantes. No topo, uma torre de madeira chamada Howdah abrigava 2 ou 3 soldados, um arqueiro, um lanças e às vezes até um comandante. Mas o verdadeiro motor da destruição era o próprio elefante. Seus trombas podiam erguer inimigos como bonecos, esmagando-os contra o chão. As presas eram equipadas com lâminas curvas ou pontas de metal, tornando cada investida mortal. E sua testa, muitas vezes protegida por armaduras de bronze, era um ariete vivo. O Mahuti, posicionado logo atrás da cabeça do animal, era o maestro dessa sinfonia de caos. Com um ancus, uma haste de ferro com gancho e ponta, ele dava comandos sutis: virar, avançar, parar, atacar. Os soldados que acompanhavam o elefante nas laterais protegiam suas patas e flancos, enquanto arqueiros e lanceiros no topo disparavam de uma posição elevada, atingindo inimigos com vantagem de altura. Havia inclusive variações especializadas. Alguns elefantes carregavam barris com óleo fervente, despejado de cima durante cercos. Outros arrastavam torres móveis ou arietes, servindo como cavalos de tração militar. E os mais temidos vinham cobertos com couraças metálicas e pinturas de guerra, criando uma imagem quase mitológica no campo de batalha. Mas nem tudo era força bruta. Em marchas longas, os elefantes precisavam ser alimentados com dezenas de quilos de folhas e frutas por dia. E no combate, se o Mahuti errasse, o pânico de um elefante ferido podia se virar contra seus próprios aliados. Ainda assim, quando bem treinados, eles eram a linha de frente mais resistente e aterradora do exército indiano, capazes de romper formações inimigas, atravessar muralhas improvisadas e semear o terror apenas com sua presença. Agora que você conhece o arsenal e a força desses gigantes, vamos ver em quais batalhas eles realmente brilharam e como viraram o jogo em guerras que marcaram a história. Imagine o chão tremendo, não por causa de um terremoto, mas pela aproximação de dezenas de elefantes de guerra marchando em uníssono, suas trombas erguendo poeira, suas presas apontadas como lanças vivas. Foi exatamente isso que os soldados de Alexandre o Grande sentiram em 326 a.C., na Batalha do Rio Hidáspes, no atual Paquistão. Do outro lado, o rei Poros comandava um exército com mais de 80 elefantes de guerra. Cada um carregava arqueiros e lanceiros, e à sua frente pareciam muralhas móveis. Os macedônios, acostumados com cavalaria e falanges, jamais tinham enfrentado algo assim. O choque foi brutal. Os elefantes avançaram, pisoteando homens, separando formações e aterrorizando os cavalos inimigos. Por horas, o campo virou um caos de gritos, poeira e carne sendo esmagada. Mas Alexandre, com astúcia, ordenou ataques laterais e usou arqueiros para atingir os Mahotes. Sabia que, sem o controle, os elefantes poderiam entrar em pânico. E foi o que aconteceu. Muitos dos animais enlouqueceram e começaram a pisotear os próprios aliados. Apesar da derrota, o rei Poros impressionou tanto Alexandre com sua bravura que foi poupado e reinou sob sua proteção. Mas essa foi só uma das muitas batalhas marcadas por esses gigantes. Na Batalha de Kalinga, por volta de 261 a.C., o imperador Ashoka usou centenas de elefantes para invadir uma das últimas regiões independentes da Índia. O saldo foi catastrófico: mais de 100 mil mortos, muitos esmagados ou feridos pelos elefantes. O impacto foi tão profundo que Ashoka, arrependido, renunciou à violência e se converteu ao budismo. E não foram só os indianos que usaram essas criaturas. No mundo helenístico, generais como Ptolomeu e Seleuco
importaram elefantes da Índia para seus próprios exércitos, tentando replicar aquele terror móvel nos campos da Grécia e da Ásia Menor. Eles não venceram todas as batalhas, mas onde os elefantes apareceram, mudaram o equilíbrio do medo. Quando pensamos em elefantes de guerra, logo imaginamos criaturas imparáveis como tanques vivos que avançavam destruindo tudo. Mas será que isso é realmente verdade? A resposta está no meio termo. É fato que os elefantes causavam pânico e desorganização nas linhas inimigas. Seus ataques frontais podiam quebrar formações, esmagar soldados e causar baixas imediatas. Mas também havia sérios desafios. Muitos acreditam que os elefantes eram sempre eficazes, mas bastava uma flecha bem colocada no olho ou um golpe certeiro no marrute para que o animal perdesse o controle, ou até se voltasse contra o próprio exército. Outro mito comum é o de que os elefantes eram todos blindados. Alguns realmente usavam armaduras, mas isso era caríssimo e raro. Na maioria das vezes, a proteção era mínima, feita de couro grosso ou tecidos reforçados. Ainda assim, sua presença imponente já bastava para abalar o moral dos oponentes. E quanto à ideia de que todos os povos da Índia usavam elefantes igualmente, também é um exagero. O uso de elefantes estava concentrado em reinos mais ricos e florestais, como Magadha ou Maurya, que tinham acesso aos animais e recursos para treiná-los. Outras regiões dependiam mais de cavalaria e infantaria tradicional. Por fim, há quem diga que os elefantes foram abandonados por serem ineficazes, mas, na verdade, seu uso militar se manteve por séculos, do subcontinente indiano até o sudeste asiático e o Império Persa. Eles não eram invencíveis, mas nas mãos certas eram instrumentos de medo, força e prestígio incomparáveis. Com o passar dos séculos, o rugido dos elefantes de guerra foi se calando. As batalhas deixaram de ser travadas em campos abertos e passaram a depender mais de estratégia, armas de fogo e logística moderna. Durante o período medieval, os elefantes ainda foram usados por grandes impérios indianos, como os mogóis, e até mesmo em confrontos contra invasores europeus, mas sua eficácia foi caindo diante da pólvora, da artilharia pesada e da mobilidade cada vez mais exigida em campo. O golpe final veio com os colonizadores britânicos que passaram a ver os elefantes mais como símbolos exóticos do que como peças militares reais. Foram removidos gradualmente dos exércitos, substituídos por cavalos, armas e canhões. Mas mesmo fora das guerras, os guerreiros elefante deixaram um rastro duradouro. Na arte, nos registros históricos e nas lendas contadas até hoje, eles são lembrados como símbolos de realeza, poder e respeito à natureza. Na cultura indiana, o elefante não representa apenas força. Ele também simboliza sabedoria, memória e espiritualidade. É por isso que, mesmo nos dias de hoje, ele continua presente em cerimônias, templos e festivais, não mais como arma de guerra, mas como símbolo de uma civilização grandiosa e resiliente. Eles não eram apenas soldados, eram colossos vivos, moldados pela natureza e pela cultura, conduzidos ao campo de batalha como símbolos da própria vontade dos reis. Os guerreiros elefante da Índia mostraram ao mundo que a guerra podia ter peso, trombas e presas, e que o poder não vinha apenas da lâmina, mas da união entre homem e besta. Hoje, sua imagem ecoa mais forte do que o próprio som de seus passos no campo de guerra. São lendas vivas na memória de um povo, e se você chegou até aqui, é sinal de que carrega essa mesma admiração pela história. Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com quem também ama mergulhar nas batalhas do passado. Aqui no Espada e História, toda semana trazemos à tona guerreiros esquecidos, estratégias épicas e legados que moldaram o mundo. Nos vemos no próximo combate!